Olá, minha gente. Meu nome é Raquel Dantas, eu tenho 18 anos e esse é o canal Medicina de Interior. O vídeo de hoje é falando sobre como eu estudei redação e também vou mostrar o meu espelho da redação do Enem 2020, certo? Então vamos lá. Como é que vai funcionar esse vídeo? Primeiro eu vou falar um pouco sobre como eu estudei a redação, sobre realmente o processo de aprendizagem até chegar aos 980 e depois eu vou fazer um vídeo analisando o espelho da minha redação, grifando e mostrando tudo para vocês o que eu tô falando agora. Então vamos lá. Quando eu comecei a estudar redação, gente, eu não sabia de nada, assim, na minha escola eu não tive eu estudei no IF, então eu não tive um direcionamento de redação voltado para o Enem, porque quem estuda para o Enem sabe muito bem disso, de que a redação do Enem, ela tem um modelo específico, não é uma redação comum. Então, você tem que estudar voltado para o modelo Enem. E aí, eu pesquisei muito sobre os professores, sobre redação e etc, né, que eu não sabia de nada. Aí conheci Rômulo Bolivar, que era o professor do ProEnem, da plataforma que eu tinha estudado. E aí, ele realmente, titio, é perfeito, assim. Eu comecei, estudei os primeiros meses com ele. Nossa, assim, avancei bastante com ele. Inicialmente, eu só utilizava o ProEnem e as aulas do Rômulo Bolivar. Agradeço muito, muito, muito a ele. No entanto, eu sentia uma carência, sabe? De um professor ali que eu pudesse realmente tirar dúvidas. Claro, na plataforma do ProEnem tem as monitorias. Mas eu queria uma coisa, tipo, um contato mais direto com o professor. Eu sentia que eu precisava disso, sabe? E aí, nesse mundo do vestibular, eu conheci o quadro Corretor Sincerão no YouTube do Me Salva, que é com o prof. Henrique Araújo. E, cara, quando eu encontrei aquilo, eu disse, mano, esse cara aí tem que ser meu professor, porque o jeito que ele corrigia as redações, pra quem não sabe, né, não conhece, o quadro Corretor Sincerão do YouTube do Me Salva é um quadro onde estudantes vestibulandos mandam as redações para eles selecionam as redações e lá o Henrique vai corrigir sendo o mais sincero possível, apontando realmente os erros. Eu acho que esse é um método de aprendizagem maravilhoso. Inclusive, eu indico para vocês verem, assim, maratonem os vídeos do Corretor Sincerão, porque vocês vão aprender com os erros dos outros alunos. E muitas vezes vocês vão enxergar nos erros dos outros alunos os seus erros, os erros que vocês cometem. Isso é muito bom, muito massa mesmo. Eu disse, cara, eu tenho que ser aluna desse cara. Aí, ele lançou um curso, né? Um curso isolado, fora da plataforma do Me Salva, porque eu não queria ter que assinar o Me Salva, já que eu já tinha assinado o ProEnem. E aí, eu assinei um curso exclusivo com ele. E aí, eu tinha aulas todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, e tinha direito a mandar 4 redações por mês. E a correção, assim, maravilhosa, sabe? Uma correção detalhada. E o Henrique cobrava muito da gente, muito mesmo. Eu via que ele realmente se importava, assim, tipo... Ele não queria uma redação mais ou menos. Ele queria uma redação incrível. Ele queria uma redação top mesmo. Sempre cobrou muito da gente. Para que quando chegasse no Enem, o resultado fosse muito bom. E o Henrique também, um método que eu gostei e aprendi com ele, é que ele não é a favor dessas redações coringas. Olha, em relação, a minha opinião em relação a redações coringas, eu não apoio. Por quê? Como vestibulando, eu já tentei seguir esse método, que parece ser mais fácil, mas que acaba sendo mais complexo. Por quê? Você tem um texto padrão e você vai só encaixando as suas ideias ali dentro. Só que às vezes fica um texto tão solto, tão, não sei explicar, tão que não é seu, sem sua autoria, que fica um texto ruim. Para você transformar aquilo num texto que seja seu, mesmo que tenha sua marca, você vai demorar muito mais do que se você realmente fosse criar do zero. E assim, agora em relação a repertórios coringas, não. Repertórios coringas, eu sou totalmente a favor, porque existem repertórios que a gente pode usar em N temas. Então, assim, quanto mais repertórios você tiver, melhor ainda.
Agora, em relação a você ter uma redação completa e você encaixando em qualquer tema, não tem como. Não tem como mesmo. Você tem que saber a estrutura e ter repertórios coringa. Então, vamos lá. Como era mais ou menos o meu modelo de redação. Lembrando que eu sempre fazia a redação do zero. Eu não tinha frases prontas, assim, para botar em tudo, coisas que fossem certas. Não, eu tinha a minha estrutura e eu ia montando a partir daquela estrutura. Mas não essas que você vê muitos canais divulgando, muitas pessoas divulgando que já são estruturas feitas e vai só encaixando as frases. Desse tipo eu não sou a favor. Eu acho que fica sem autoria. Então, na introdução, como é que eu começava? Eu gosto muito de filmes, então, filmes e séries, e livros também. Então, eu sempre começava com algum desses três na introdução. Apresentando o contexto, né? Justamente essa é a parte que a gente chama de contextualização. Você está situando o leitor daquilo. Depois, eu fazia uma comparação do cenário que eu citei, do filme, do livro ou da série, com o cenário do problema que está sendo tratado no tema. Depois disso, eu já vinha já apresentando minha tese misturada com essa explicação. E por último, eu fazia um spoiler dos meus 2 argumentos que iam aparecer no D1 e no D2. Sempre você tem que fazer isso. O final da sua introdução tem que apresentar o que você vai trazer no D1 e o que você vai trazer no D2. Ou seja, tal problemática é ocasionada por isso e por aquilo. Ou seja, você está dando um spoiler. Isso se chama planejamento de texto. Quando a pessoa estiver lendo o seu texto, ela vai ver isso, que você planejou o que você está escrevendo, ou seja, que você já sabia do que você ia falar, entende? Então, no primeiro parágrafo, você vai falar do que você citou na introdução, da primeira coisa que você citou na introdução, e no segundo parágrafo, da segunda coisa. Aí chegamos no desenvolvimento. O desenvolvimento, eu sempre começo com o tópico frasal, que é como se fosse frisando mais ainda aquele problema, e depois eu venho já colocando um repertório. Aí depois desse repertório, eu faço uma associação entre o que eu falei no tópico frasal e o repertório, porque isso é o que muitas pessoas não sabem fazer. É essa interligação entre o seu repertório e o seu tópico frasal, o que você está falando. Às vezes fica uma coisa totalmente sem nexo, parece que você só botou o repertório ali por botar. E aí a gente peca num ponto da produtividade. O que é a produtividade do repertório? É você utilizar o repertório sabendo associá-lo com o que você está dizendo, com a sua argumentação. Se você não souber pegar o repertório e associar com o que você está dizendo, não adiantou nada. Tá, você disse que Aristóteles disse tal coisa, mas e aí? O que é que isso tem a ver com a sua argumentação, entendeu? Você tem que fazer essa associação. E aí no D2 eu fazia o mesmo sistema, só que com outro tópico frasal, entendeu? Sempre colocando o tópico frasal, trazendo o repertório sociocultural e fazendo essa interligação sempre. Na conclusão, antes eu fazia a conclusão nua e crua, que eu chamo, que é o quê? Portanto, e já ia para proposta de intervenção. Portanto, o governo federal deve fazer tal, isso e isso e aquilo. Mas Henrique me ensinou que não deve ser assim, porque fica uma coisa muito sem planejamento. Então, você deve colocar assim o portanto, e em seguida você deve fazer o quê? O que a gente chama de síntese, que é como se fosse uma espécie de retomada, uma espécie de fechamento. E, gente, então, depois da síntese, a gente vai trazer a proposta de intervenção, sempre trazendo os 5 elementos, e isso daí é muito prática. Quando vocês forem fazendo, a proposta de intervenção vai ser a coisa mais simples de ser feita. Então, depois de a gente ter feito a síntese e a proposta de intervenção, a gente vai para o que eu chamo de um fechamentozinho utópico. Por quê? A gente vai dizer, olha, feito tudo isso que eu disse aqui, a sociedade brasileira vai ser perfeita. Ou se não, feito isso, a sociedade brasileira não se igualará à sociedade de tal filme, de tal série. Vocês vão ver bem isso quando eu mostrar na prática a vocês.
Isso é muito legal quando você compara com a série, com o filme, com o livro que você trouxe. Por exemplo, se o tema é sobre saúde e você vai trazer, por exemplo, a série Sob Pressão, que é uma série brasileira, você vai mostrar justamente a realidade de como é o sistema público de saúde no Brasil. E aí, você vai fazer justamente essa comparação. Vai trazer isso na introdução, lá na contextualização que eu falei, e quando for no finalzinho, nessa frase, você também vai trazer essa mesma série, a série Sob Pressão, nesse caso, como eu citei. E aí, minha gente, seu texto fica perfeito. Vocês vão perceber que a parte que eu acho que, pelo menos, foi mais difícil para mim, de eu pegar a prática mesmo, foi o desenvolvimento. Foi a argumentação, aprender a destrinchar as ideias. Mas, gente, o segredo da argumentação é realmente você explicar. Porque a gente tem uma mania de achar que o outro já sabe. Porque tá aqui dentro da nossa mente e a gente acha que o outro já sabe, que não é necessário explicar. Mas não. Prof. Henrique me ensinou muito isso. De que o segredo de uma redação muito bem feita não é uma redação com várias informações jogadas ao aleatório, com muita coisa, com muito repertório. Não é isso. É você escolher dois argumentos e saber destrinchar esses argumentos. Explicar. Quando você achar que não, explique mais ainda. Porque quanto mais explicada for a sua redação, melhor, mais entendível ela vai ser e mais perto dos 980, do 1000 ela vai ser, entendeu? Então, o segredo de uma argumentação boa é explicar. Explique o que você está dizendo. E sobre quantas redações eu fazia por semana. Inicialmente, quando eu estudava apenas com o Rômulo Bolivar e a plataforma ProEnem, eu fazia uma redação por semana, até eu pegar a prática mais ou menos. Depois, eu passei uns 2 meses fazendo esse sistema, e depois eu comecei com o cursinho do Prof. Henrique e comecei a fazer 2 redações por semana. Isso foi muito bom para mim, para eu pegar mais a prática mesmo e avançar mais ainda, progredir mais ainda. No entanto, eu vejo que 2 redações por semana eu não aconselharia durante todo o processo. Tipo, você vai passar 1 ano estudando, você vai passar 1 ano fazendo 2 redações por semana. Eu acho muito cansativo. Até porque quando vai chegando no final, minha gente, você tá morto lascado. Quando foi chegando pro final, eu mal conseguia fazer uma. Então, tipo assim, se você tá começando agora a estudar, começa com uma redação por semana. Depois, quando você tiver mais ou menos assim no meio do processo, você vai e coloca, dá aquele gás mesmo, 2 redações por semana. E já no final, que você já vai ter pregado a prática, a sua manha, você tá com 900 mais, tipo, há muito tempo, 940 mais já, várias redações, então você vai fazendo só uma pra não perder a prática, entendeu? Pra você não se desgastar, pra você não chegar na prova totalmente desgastado, ok? Então, minha dica é essa. Comecem com uma redação, depois vocês passam para 2 redações por semana e depois vocês voltam também para uma redação, certo? Eu fazia redação aos domingos, certo? A minha aula com o Prof. Henrique, como eu já falei, ela era na semana e quando era no domingo eu só fazia a redação e pronto. Questão de vocês vão ver que vai chegar uma hora que vocês vão se tornar bons em redação, mas vão se tornar ruins no tempo. E o tempo, gente, sempre vai ficar essa noia de questão do tempo, não tá dando tempo, não tá dando tempo. Mas é realmente a prática vai levar vocês. Quanto mais redações vocês fizerem, mais rápido vocês vão conseguir fazer a sua redação no dia mesmo valendo. Por quê? Porque vocês vão adquirir mais repertório. E outra coisa, em relação aos repertórios, Raquel, eu devo procurar, eu devo pesquisar na internet, eu devo pesquisar em livros, em qualquer outra coisa. Quando eu estiver fazendo minha redação, sim, você deve fazer isso. Eu aconselho que vocês façam redações simulados e redações de treino. Redações simuladas é quando você faz sem pesquisar em canto nenhum. E isso eu só aconselho você fazer quando você já tiver uma boa prática, quando você já tiver tendo notas 900 mais, quando você já tiver uma boa prática. Isso da mesma forma quando eu falei para os simulados no outro vídeo. Não adianta você ir fazer simulado se você não tem o conhecimento dos conteúdos.
Da mesma forma a redação. Não adianta você fazer uma redação de simulação se você não sabe a estrutura, se você não sabe como se faz uma redação ainda. Então, treine para depois fazer esse tipo de redação. Então, você faz vários domingos redações pesquisando, dá uma olhada nas redações de nota 1000 também, olha os repertórios que já foram usados, pesquisa mais repertórios, assista muitos filmes, muitas séries. Essa é a dica que eu dou. Olha, filmes de ficção científica, de utopias, distopias. Olha, esses daí são os melhores para você botar na sua introdução. São muito coringas, dá para você usar em muitos temas. Então, o meu conselho é esse: treine bastante, assista muitas séries, muitos filmes, que quanto mais repertório, quanto mais conhecimento, quanto mais experiência você tiver, mais isso vai ajudar a reduzir o seu tempo no dia da prova valendo, certo? Então, essa é a minha dica. E agora vamos lá para análise do espelho da minha redação, onde eu vou explicar na prática para vocês tudo que eu falei até agora. Vamos lá, pessoal, agora na parte onde vocês vão ver na prática tudo que eu falei até agora nesse vídeo. Aqui em cima tem a parte realmente do espelho da minha redação, e aí eu digitei e grifei as partes que eu quero que vocês prestem mais atenção e coloquei numa fonte maior para melhorar a visualização. Então, vamos lá. No filme Coringa, o personagem principal é colocado à margem da sociedade por possuir um transtorno mental. Na produção cinematográfica é possível verificar a negligência do Estado, bem como a ridicularização feita pelos cidadãos de Gotham. O que é essa parte que está em azul? Isso aqui, gente, é o que eu falei da contextualização. O filme Coringa foi um filme que foi bastante utilizado nesse tema por muitos alunos. No entanto, eu realmente assisti o filme. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito de ver filmes. E logo quando saiu no cinema aqui da minha cidade, eu fui assistir. E aí, o que eu fiz aqui? Nessa primeira frase, nesse primeiro período, eu falei, situei o que o Coringa tem a ver com o tema. E logo depois eu dei um pouquinho do detalhamento. Eu disse, na produção cinematográfica, é possível observar o quê? A negligência do Estado e também a ridicularização feita pelos cidadãos de Gotham, que é a cidade onde se passa o filme, certo? Aqui deu uma contextualização, uma introdução sobre o que eu quero trazer. E sempre eu fazia assim, seja com um livro, com um filme ou com uma série. Agora, percebam, o que está em amarelo é o que faz a diferença, o que faz a conexão entre os períodos, não deixa fases soltas. O conectivo analogamente. O que é isso aqui? Isso aqui vai ajudar a gente a fazer uma comparação do cenário que está sendo descrito no filme Coringa com o cenário do Brasil, certo? Com o cenário do problema que o tema traz. E aí, analogamente, ou seja, de maneira parecida com o que está descrito na cidade de Gotham, no Brasil atual, o preconceito associado às doenças mentais assola o território, implicando em índices lamentáveis. O que é isso aqui? Aqui eu estou fazendo uma comparação com o cenário de Gotham, como também já estou descrevendo a minha tese. Já estou falando, deixando muito claro qual é o problema. Qual é o problema em relação a esse tema? Depois eu venho com mais um conectivo, percebam que as frases não ficam soltas. Aí eu coloco, sendo assim, é imperioso ressaltar o advento das redes sociais e a falta de informação como os principais motivadores desse impasse. O que é isso aqui? Isso é um spoiler, são os spoilers que eu falei para vocês. A partir desse finalzinho aqui da introdução, eu já estou dizendo para o leitor o que é que eu vou falar no meu D1 e no meu D2. No meu D1, eu vou falar sobre o advento das redes sociais e no meu D2, eu vou falar sobre a falta de informação. Então, a partir disso, eu já estou dando um spoiler de qual vai ser a minha argumentação. Isso se chama planejamento de texto. O corretor vai olhar a sua redação procurando isso daqui. Ou seja, esse aluno colocou já os spoilers na introdução, então eu já sei o que ele vai falar. Ele já sabe o que ele vai falar. É um planejamento de texto. Ok? Então, vamos lá. No D1 eu vou falar sobre redes sociais e no D2 eu vou falar sobre falta de informação. Vamos lá.
começando sempre com um conectivo. E eu não comecei com inicialmente, porque quando a gente já estava no final do curso, do intensivo do Prof. Henrique, ele me disse que inicialmente não estava mais sendo contado como conectivo. Então, você começava com outro conectivo e colocava inicialmente depois. Por isso que eu coloquei sob esse viés, cabe salientar inicialmente. Então, inicialmente, ele vem entre vírgulas aqui, mas eu coloco outro, coloco sob esse viés, certo? Sob o viés que eu estou falando. Então, sob esse viés, cabe salientar inicialmente a disseminação de uma vida perfeita no mundo digital como impulsionadora da permanência desse estigma, certo? Daqui, até estigma, isso é o que? O nosso tópico frasal. Eu estou trazendo de uma forma mais detalhada o que eu falei da introdução. Estou trazendo de uma forma mais detalhada ainda o que eu já tinha falado antes. Aí eu explico mais uma vez. Lembra que eu falei para vocês que o segredo de uma boa argumentação é explicar? Aí eu venho dessa forma, coloco um conectivo e digo: os usuários, ao entrarem em seus perfis, são bombardeados com vídeos e fotos que praticamente representam uma utopia. Aí eu explico novamente, utilizando um conectivo novamente. Ou seja, não há nessas publicações uma correspondência no cotidiano. Explico novamente, o que agrava ainda mais sentimentos como ansiedade e frustração. Então, quando eu digo explicar, minha gente, é isso aqui. Eu não estou trazendo uma nova ideia. Eu não estou criando novas coisas. Eu estou apenas detalhando, destrinchando uma coisa que eu já tinha falado, entendeu? Eu escolho um argumento e destrincho esse argumento. Vou abrindo as informações, entende? Aí, agora sim, é onde eu vou colocar o repertório. Então, percebam que o que está brilhando nesse parágrafo aqui, nesse D1, não é o repertório, é a minha argumentação. E é assim que tem que ser. Assim, conforme o escritor Boaventura Santos, devemos lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Isso aqui é o que Boaventura Santos disse. Aí eu faço, como é que eu faço essa união? Aquela união que eu falei para vocês, a união entre o que eu falei e o que o escritor falou. O que demonstra que para abandonarmos as concepções equivocadas sobre os transtornos mentais, devemos parar, tá? Aqui é parar, digitei errado. Devemos parar de propagar uma vida padrão e ilusória. Vou colocar o R aqui. Erro de digitação, gente. Devemos parar de propagar uma vida padrão e ilusória. Então, percebam que o que mais brilha nesse parágrafo é a minha argumentação. Tem gente que tem ótimos repertórios. Vê um tema e diz, nossa, que tema incrível, tenho muita coisa para falar, muito pro repertório. Mas você não pode esquecer que o que tem que brilhar não é o repertório. Você tem que saber usar o repertório, fazer ele ser produtivo, mas o que tem que aparecer mais é a sua argumentação, a sua opinião. E como é que eu faço a argumentação aparecer? Escolho a argumentação e vou destrinchando, abrindo as informações, através do uso de conjunções, de conectivos. Dessa forma, ou seja, o que agrava, o que revela, certo? Sempre usem esses conectivos. E aí a gente vai agora para o D2. O D2 eu vou falar sobre a falta de informação. Venho novamente com uma conjunção muito importante. Além disso, a ausência de conhecimento acentua a perpetuação de preconceitos. Isso aqui é o meu tópico frasal. Uma frase curta, apenas para trazer o que é que eu vou falar nesse parágrafo. Venho colocando novamente uma ligação. Nesse sentido, as pessoas que sofrem com problemas mentais não encontram o apoio e ajuda nas famílias e amigos, o que segrega ainda mais essas vítimas. Então, eu estou explicando, com o uso nesse sentido, eu estou explicando o meu tópico frasal, abrindo mais ainda para que as pessoas entendam o que eu quero falar. Então, essas pessoas que sofrem com problemas mentais não encontram o apoio e a ajuda nas famílias e amigos. E, ao não encontrar, isso faz com que segreguem ainda mais essas vítimas. Explicando, percebam que eu estou o tempo todo explicando. Aí continua, agora que eu vou usar o repertório sociocultural.
Seguindo essa análise, o sociólogo Emile Durkheim afirma que os motivos que levam o indivíduo à depressão estão além do seu domínio, envolvendo as pressões de todo o tecido social. Emile Durkheim ele fala muito sobre a questão da depressão, a questão do suicídio, e ele fala justamente isso nos seus conceitos, de que não as pressões que levam, os motivos que levam um indivíduo a se suicidar, a atingir a depressão, não são individuais, são coletivas. E aí, o que eu fiz? Trouxe a ideia de Emile Durkheim e agora eu vou fazer a ligação. Descartes, que é a mesma coisa que além disso, essa precariedade informacional embasa opiniões retrógradas, que fazem vítimas serem vistas como culpadas. Aqui eu coloquei a palavra retrógradas como retrógradas sublinhada porque ela foi uma palavra que eu errei, certo? Competência foi a que baixou a minha nota, por isso eu não atingi os 1000. Eu escrevi retrógradas e não retrógradas. E aí, foi isso. Bom, então vocês percebam como é que funciona. Tópico frasal, eu detalho, eu explico. Depois de explicar, depois de trazer a minha opinião, aí eu trago a opinião, uma opinião de fora, uma opinião de um sociólogo, uma opinião de um escritor, para depois fazer a união. A união entre o que eu disse e o que o repertório sociocultural está dizendo, ok? E aí vamos para a última parte, que é a conclusão. Lembram que eu falei que antes eu colocava só portanto e já ia para a proposta de intervenção. No entanto, não é correto. Essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês é a melhor se fazer. Então vamos lá. Evidencia-se, portanto, que a carência de conhecimento e a propagação de imagens ilusórias reforçam o preconceito sobre as doenças mentais. Isso aqui é o que eu falei, que é a síntese. É como se eu pegasse tudo que tem no meu texto, o que é que eu tô falando no meu texto e tô trazendo de novo isso daqui, certo? Percebam, a carência de conhecimento. O que é a carência de conhecimento? Foi o que eu falei no meu D2. E a propagação de imagens ilusórias. O que é que eu falei? Onde é que eu falei isso aqui? No meu D1. Então, essas duas coisas reforçam o preconceito sobre as doenças mentais, que é justamente o tema da redação, o estigma relacionado às doenças mentais. Aí sim, coloco um conectivo, por conseguinte, e venho trazendo toda a minha proposta de intervenção. Cabe ao governo federal, que é o agente, promover o esclarecimento sobre a gravidade desses casos. Isso aqui é a ação, por meio da exposição de dados estatísticos na TV aberta. Isso aqui é o meio modo, com relatos de vítimas mostrando sua experiência. Isso aqui é o quê? O detalhamento. Eu sempre utilizava isso. Colocava a ação, vírgula, com tal coisa. Com relatos de vítimas mostrando sua experiência. Isso aqui é o detalhamento da ação. A fim de mostrar os efeitos que essas mazelas têm gerado para toda a nação. Então, isso daqui é a finalidade. E aí, depois que eu termino a proposta de intervenção, eu venho com o fechamento tópico. Lembra que eu falei? É um ideal de que tudo vai ficar bem depois que fizerem o que você acabou de dizer. Então, feito isso, feito o quê? A minha proposta de intervenção, a realidade brasileira não será como a vista em Gotham. Quem é Gotham? Gotham é a cidade lá do filme Coringa. Então, percebam que eu estou colocando esse fechamento, estou fechando o meu texto com essa realidade utópica. Estou retomando um repertório que eu utilizei lá na contextualização, lá no início do meu texto. Isso mostra planejamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Fiz da melhor forma possível para que vocês compreendessem. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, pode chamar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que eu terei o maior prazer do mundo em tirar todas as dúvidas de vocês. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, falando um pouco sobre redação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu gostei. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar nas minhas redes sociais e também colocar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam ou alguma dúvida, porque às vezes a gente esquece de falar alguma coisinha, né? Porque vocês sabem que eu falo muito. Então é isso. Um beijão pra vocês.